Iniciar no livro de Êxodo 12:12 é o tema da campanha. Que é mais forte a caixa aí da microfonia. Êxodo 12:12. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito. E desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o... Ou seja, sobre todos os deuses, com D minúsculo. Do jardim, fundo de ontem. Sobre todos os deuses. Então não era o Deus Todo-Poderoso o nosso Deus. 13 vai dizer assim: aquele sangue vos será por sinal. Na onde, igreja? Nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 14 vai dizer assim: esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Gerações. O celebrareis por estatuto, o quê? Ou seja, vamos celebrar para... Essa foi uma direção de quem, igreja? Essa foi uma direção de quem? Ou seja, do próprio Deus para aquele povo. Essa foi uma direção que Deus entregou para aquele povo. Faça isso, execute isso. Muitas vezes oramos a Deus: Senhor, me ajuda, me ensina. Senhor, entra nesta causa. Senhor, me fortalece. Mas quando Deus vem e entrega uma direção, muitas vezes não obedece. E aí é onde entra a falha. A desobediência anuncia o pecado. Então, quando você ora, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar apto para responder na minha e na tua vida. Ele vai estar ali perseverando para que eu e você entenda qual é a direção do céu. Todas as vezes que você ora com fé, Deus responde. Então, veja bem, aqui Deus deu uma direção para o povo. Ou seja, temos falado durante as duas segunda-feira, a terceira é essa. Tinha que pegar um cordeiro ou um carneiro, um animal puro, sem mácula, matar o animal, e ali sacrificava, comia com a família e guardava o quê? O sangue. É o tema da nossa campanha. Guardava o sangue. Para quê? Para que ungisse os umbrais da porta. Porque Deus estava dizendo aqui no 12, começa no 12, volta no 12, filho. Ele está dizendo que eu vou passar. Eu vou passar. O 12 vai dizer: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito. Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Então Deus está dizendo: mate, coma, mas guarde o sangue. Essa é uma direção. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas isso aí vai ter fundamento na onde? As coisas de Deus não se discute, não se questiona, se obedece. Quem está entendendo? Por que muitos não vivem o que Deus tem? Porque questiona muito. Eu nunca vi o servo querer ensinar o Senhor, ou seja, como nós, como criatura, vamos ensinar o Criador. Então essa foi a direção que Deus deu para aquele povo. O que tem a ver, após segunda-feira, a campanha, o suco da uva que eu vou levar? Foi uma direção que Deus me deu. Ele falou assim: durante 3 segunda-feira, aqueles que vierem, que tiverem fé, você vai entregar o sangue do cordeiro. E aqueles que levarem e usarem na sua casa, vou eu guardar. Quem está entendendo? Ou seja, é um ato de... Agora deixa eu te falar. É só o sangue do cordeiro que aqueles que quiserem vão levar que funciona? Não. Você usando o sangue do cordeiro, você vai estar manifestando a sua fé. Então o que Deus quer fazer na minha, na tua vida em todo o tempo? Que eu e você manifestem em todo o tempo a nossa fé. Todo mundo aqui ama a Deus, sim ou não? Mas todo mundo confia? Todo mundo confia em Deus? Difícil responder, né? A lógica de todo mundo é falar: eu confio, sim ou não? Mas eu vou te mostrar na Bíblia que existe um motivo que muitos, mesmo amando a Deus, não conseguem confiar. E esse motivo é causado por nós mesmos. Então, veja bem, se inicia aqui. Mas Deus me deu alguns tópicos, alguns temas. E eu vou começar com obediência. Você crê que Deus deu uma direção e aqueles que obedeceram, o Espírito da morte não entraram na sua casa? Quem crê nisso? Aqueles que obedeceram a direção de Deus, a palavra, o Espírito da morte não teve acesso. Obrigado, filho. Cada um vai levar desse para casa, aqueles que quiserem.
Aqueles que obedeceram a direção, à palavra de Deus, ficou livre do espírito da morte. Essa morte, nos dias de hoje, pode ser espiritual, pode ser espírito de enfermidade. Envolve várias coisas, os sonhos. Seus sonhos, não creio mais nada, não confio mais nada. Não sei se Deus está comigo. Acontece muitas coisas. Então veja bem, Deus me dava um tema quando eu orava essa tarde. E ele falava assim, filho, começa pela obediência. Coloca a sua Bíblia, eu acompanho. Você que tem Bíblia, coloque lá em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Ajuda. Se quiser deixar só um pouquinho de voz assim. 1 Samuel 15, 22. Tá ótimo. Tá ótimo. Para mim o retorno tá ótimo. 1 Samuel 15, 22. Quem achou, diga amém. É bom você pegar a sua Bíblia. Porque lá na sua casa não vai ter o telão. Mas vai ter a Bíblia. Quem está entendendo? Então toda vez que você manuseia a sua Bíblia, você cria com a sua Bíblia uma intimidade. Você vai aprender rápido onde está o capítulo, o versículo. Então veja bem, Deus me dava, o Espírito de Deus falava ao meu espírito, filho, inicia com eles o ato da obediência. E ele me dava 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça o quê? Você viu uma pergunta? Como se obedeça a palavra do Senhor? O que quer dizer isso, apóstolo, com a minha vida? Veja bem, tem pessoas que elas entregam um sacrifício, mas não obedecem. Não, eu vou jejuar, eu vou sacrificar. Só que quando vem o Espírito de Deus e dá uma direção, pedindo uma obediência, não obedece. E como que Deus vai nos ensinar? Através do que nós estamos fazendo agora, da palavra. Se eu e você não observar, não meditar na palavra, toda busca é em vão. Lâmpada para os meus pés é a tua pá. Ou seja, quem não tem a palavra anda no escuro. Anda na escuridão. Por isso que um salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés, ou seja, para os meus caminhos, é a palavra. Então a palavra de Deus nos tira da escuridão, da incerteza. Senhor, por que eu vim na terra? Por que acontece isso comigo? A palavra de Deus tem direção e resposta. Então a Bíblia vai nos ensinar. Senhor, por que isso comigo? Por que isso com a minha família? Por que isso com a mãe, com o pai, com o irmão, com o marido? Tudo o Senhor tem resposta. Mas começa pela pá. Então, olha o que Deus está dizendo. Olha o que a palavra está dizendo. Olha o que Samuel. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça o quê? Então, Deus tem mais prazer quando nós obedecemos a pá, não em sacrifícios. Mas eu faço isso, na obra eu faço aquilo. Ok. Mas eu e você agradamos a Deus quando praticamos, obedecemos o quê? A palavra. Por isso que é importante você ter intimidade com a palavra. A Bíblia nos ensina assim, ó. Uma parte, não se aparte deste livro, mas medite nele de dia e o quê? De noite. Então, olha só. Continuando. Eis que obedecer é melhor do que? Do que? E o atender melhor do que a gordura do carneiro. Ou seja, obedecer é melhor. Porque quem não obedece entra no sacri. Aí eu vejo pessoas, às vezes, pedindo oração, no particular, pedindo uma direção. Aí eu falo, amém. Eu espero o Espírito Santo falar ao meu espírito. Se ele falar, eu falo. Se ele não falar, eu falo, eu vou continuar orando. Deus não me mandou falar nada. Muitas das vezes o Senhor fala, a direção que eu tenho para essa vida, para essa pessoa, é essa, essa e essa. Entregue para ela. Sabe o que Deus muitas vezes fala para mim? Mesmo eu falando, sabe o que ele fala para mim? Pode entregar, mas ele não vai obedecer. Eu falo, Senhor, mas o Senhor está mandando entregar. Entregue. Pode entregar, mas eles não vai dar ou depois vai vir e vai te pedir outra direção. Eu falei por um pastor ontem. Falei hoje pro Vini. Estava limpando a igreja aqui, eu comentei com ele. Falei assim, ser pai é difícil, espiritualmente falando.
Porque você vem da verdadeira dirê, baseado no Espírito e na pá, aí pessoas ouvem e não praticam. Depois volta para o estádio novamente. E depois vai te pedir oração novamente para o mesmo propósito. E elas ainda indagam Deus, por que não aconteceu? Por que não obedeceu? Questiona Deus. E eu estava orando hoje, até falei para o Vini, estava nós dois aqui hoje à tarde, ele estava organizando a igreja. Ele falou assim, apóstolo, Deus mostrou isso, tudo que o senhor pregou ontem na ceia. Eu falei, então, eu fui embora com uma sensação assim, o Espírito Santo me visitando e falando assim, viu quanto é difícil? Muitos ouvem, mas não dá ou. Pelo ato que Deus mandou fazer ontem, alguns fizeram, que tinha pessoas específicas aqui que era para ter feito. Pelo menos o Senhor falou comigo, falou assim, só observa, ela não vai fazer, eles não vão fazer. Eu falei, Senhor, mas é a tua palavra? Ele falou assim, é isso. E foi aí que ele me deu esse texto. Ele falou, filho, entra na obediência, diga para eles que eu não quero sacrifício. Tem pessoas que elas acham, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Só uma coisa agrada a Deus, quando eu e você obedecemos. E obedecemos o quê? A palavra. A palavra, eu e você, nós somos dependentes da palavra de Deus. Então veja bem, o Samuel está dizendo, tem porventura o Senhor tanto prazer? Ou seja, a alegria de Deus, o prazer de Deus, não é em holocaustos, não é em sacrifícios, mas sim na obedecer o quê? A palavra. Apóstolo, está enfatizando a palavra? É. Porque o tempo que você gasta muitas vezes em redes sociais, que não vai te levar a lugar nenhum. Se você meditar na palavra, você vai crescer na graça e no conhecimento. Sabe o que eu vejo orando por muitas pessoas todos os dias? Muitos entram na casa do Senhor e buscam o resultado imediato. Eu quero sair dessa provação, me ajuda, ora por mim, eu quero a mudança na minha casa. Deus é Pai. Deus é misericórdia. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Aí Deus vai lá, em dar ordem aos seus anjos, muda a nossa história. O que muitas vezes fizemos? Se afastamos da recebe aquilo que Deus dá e se afasta. Começa a andar erroneamente, distante da pá, e vai andar no escuro. Começa a fazer aquilo que quer fazer, da maneira que quer fazer. Diga assim, 2 caminhos. Diga 2 caminhos. Diga bênção e maldição. Você crê que Deus ensina ou não? Ele ensina os 2 caminhos.